O comportamento de um material frente a um esforço depende de 4 fatores básicos combinados entre eles, tá? Um é o tipo de carregamento que eu vou impor ao material. O segundo é a própria natureza do material, porque essa questão das discordâncias se movimentarem ou não dentro de uma estrutura tem muito a ver com a estrutura do material, CCC, CFC, e tem muito a ver também com os mecanismos que eu vou ter de endurecimento dentro do material. O material é temperado e revenido, o material é um material encruado, o material é um material que é endurecível por precipitação. Então, esses mecanismos de endurecimento vão fazer o material ter um diferente comportamento. Vai depender muito da geometria e vai depender muito da presença dos defeitos e também das dimensões dos defeitos existentes. Então, se a gente pensar o seguinte, eu tenho aqui um carregamento que eu vou colocar aqui a intensidade do carregamento, e eu vou ver a variação do carregamento com o tempo. Aqui está a intensidade do carregamento relacionado com a minha propriedade limite de escoamento. E aqui embaixo eu tenho a intensidade do carregamento relacionado com a minha tensão admissível. Então, a tensão limite de escoamento é uma tensão obtida no ensaio de tração e caracteriza como uma propriedade do material. Já a tensão admissível, ela não é uma propriedade do material, depende de cada tipo de projeto. E ela, na verdade, é um cálculo em projeto, dependendo das características do projeto e da seleção do material que o projetista escolheu. Então, obviamente, a tensão admissível é um percentual da tensão limite de escoamento. Por quê? Porque você não vai ter uma tensão admissível acima da tensão limite de escoamento, porque senão você permitiria que o seu material mudasse de dimensão durante a própria operação, porque ele teria possibilidade de deformar plasticamente, né? E deformar plasticamente significa mudar de tamanho. E aí, então, a gente tem o seguinte: como são as cargas? As cargas, elas normalmente, elas estão aqui abaixo. Por quê? Porque quando você projeta para você ter tensões máximas da ordem da tensão admissível, que é a máxima tensão média. O que é a máxima tensão média? Porque quando você calcula a tensão admissível, ela não considera as tensões locais. E as tensões locais são justamente o segredo para entender os materiais. Por quê? Porque, a princípio, a tensão média sempre vai ser mais baixa do que a tensão limite de escoamento. Então, se eu disse para vocês que qualquer falha vai acontecer com sobrecarga, sempre vai acontecer com uma tensão acima da tensão limite de escoamento. Só que ela não vai ser uma tensão generalizada. E quando ela é uma tensão generalizada, dá o que a gente viu antes. Um aperto de um parafuso errado ou um material errado para um dado aperto. E aí você vai ter uma tensão que sim, ultrapassou a tensão limite de escoamento. Mas, de uma forma geral, quando você tem um projeto, você não tem tensões que superem a sua tensão admissível. Mas existem vários tipos de carregamento em função do tempo. A gente tem, por exemplo, carregamentos onde eu tenho uma alta taxa de aplicação de carga, né? O que é uma alta taxa de aplicação de carga? É eu colocar a carga de uma forma muito rápida, né? Eu poderia até dizer que essa é uma carga dinâmica, ou que poderia até ser um impacto. Então, eu posso tanto colocar a carga muito rapidamente, dar um pico de tensão, por exemplo, ou eu posso colocar a carga mais suavemente e chegar na minha tensão máxima de uma forma mais suave. Então, quando eu tenho uma alta taxa de aplicação de carga, eu digo que eu estou com carregamento dinâmico. Quando eu tenho uma baixa taxa de aplicação de carga, eu estou com um carregamento que tende a ser um carregamento estático. E esse carregamento estático tende a fazer o material ele ter um comportamento similar ao comportamento lá que a gente viu no ensaio de tração. Então, eu tenho um carregamento com uma alta taxa, que é um carregamento dinâmico, eu tenho um carregamento que eu vou aplicando aquela carga ao longo do tempo, bem devagarzinho,
e essa carga tende a ser um carregamento estático, né? Uma pressão no material, as variações de pressão, elas não são instantâneas, elas são lentas. E eu tenho também os carregamentos variáveis, e esse carregamento variável, a tensão aumenta, diminui, e eu posso ter tensões no campo trativo, como eu também posso ter tensões compressivas. Esse carregamento, ele se caracteriza como um carregamento cíclico. Então, em termos de carregamento imposto, eu posso ter carregamentos dinâmicos, eu posso ter carregamentos estáticos e eu posso ter carregamentos cíclicos. Se um comportamento dútil do material exige uma movimentação atômica, ou seja, as discordâncias, né, os defeitos se movimentando, caminhando, quando eu tenho uma alta taxa de aplicação de carga, fica mais difícil, né, de acontecer aquela movimentação. Então, alta taxa de aplicação de carga leva o material para um comportamento mais frágil, enquanto que uma baixa taxa de aplicação de carga leva o material para um comportamento similar ao comportamento que eu teria no ensaio de tração, tá? Então, assim, isso, lembrando, né, eu tenho 4 fatores que vão influenciar. Um deles é o tipo de carregamento, mas eu vou ter os outros 3, tá? A resposta do material depende da geometria, depende do carregamento, depende dos defeitos, mas a natureza do material ela é muito importante. E a natureza do material está ligada com a especificação do material. Então, a gente tem que ver o seguinte, já no ensaio de tração, a gente já vê materiais com naturezas totalmente diferentes. A própria forma que o ensaio de tração aparece, a gente vê que o material ele rompeu com pouquíssima ou nenhuma deformação plástica. Por exemplo, a gente vê esse aqui. Esse aqui, vocês vão ver esse caso mais à frente, por incrível que pareça, esse é um aço inoxidável duplex, tá? Então, esse aço inoxidável duplex que teve deformação zero. E olha que o inox duplex é aquele que, mesmo no ensaio Charpy, você bota ali na máquina, ele acaba com a sua máquina. Você tem que baixar a temperatura porque ele dá 400 joules, né? Então, é interessante, né? Esse aí, obviamente, aconteceu algum problema nele. Mas você vê que ele tem uma natureza bem frágil. Essa natureza frágil, você revela a natureza frágil aqui no ensaio de tração, você já revela. O ensaio de tração é um ensaio estático, sem nenhum concentrador de tensão aqui no material, e feito na temperatura ambiente, então você vê assim, esse material realmente a natureza dele é uma natureza frágil. E é interessante que você olha aqui a usinagem do material, está brilhantezinho, bonitinho aqui, você vê que aqui ele está todo rugoso. Por quê? Porque deformou o tamanho original aqui e o tamanho aqui. Você vê que ele teve um grande alongamento e uma grande redução de área, e você vê que a fratura, essa aqui é uma fratura plana, perpendicular à tensão de tração no ensaio. Enquanto que aqui não, ele está rompendo aqui, ó, a 45 graus, aquela ruptura, taça, cone, ruptura 45. E estão lembrando do filminho que o Paulo mostrou, que quando você comprime ou você traciona naquele modelo de bolhas, aí você vê que as discordâncias elas estão caminhando, estão andando exatamente naqueles planos, é a deformação que está acontecendo ali. Então, a natureza do material, ela já cada material tem a sua natureza e isso tem que ser muito considerado e isso vai ter grande influência na fratura dútil ou na fratura frágil. E aí eu coloquei aqui só para a gente ver diferentes características de ensaios de tração. Quando você vê um aço, observa os níveis de tensão e aqui os níveis de tensão para o alumínio. Mas você vê que mesmo no alumínio, esse 1100 é praticamente o alumínio puro, né? Olha como é que é a característica dele. E olha aqui uma outra liga T6 aqui,
da série 7000 T6, que tem um tratamento térmico de endurecimento por precipitação, você vê que os materiais eles têm características, mesmo dentro da mesma liga, eles têm características muito diferentes. Se eu tiver um material 1020 laminado a quente ou 1095 laminado a quente, a gente vê características muito diferentes de nível de tensão em limite de escoamento e de deformação plástica. E aí a gente vê o seguinte, essas aqui são curvas para ácidos inoxidáveis. Então aqui eu tenho um ácido inoxidável austenítico, aí você vê que o ácido inoxidável austenítico, ele, obviamente no estado solubilizado aqui, né, ele tem uma tensão limite de escoamento baixa, mas aí observa, ele encrua, e a tensão máxima dele pode ser aí 2 a 3 vezes a tensão limite de escoamento, ou seja, ele é um material que essa relação entre a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência, ela é baixa, né, 0,3, 0,4, né, e aí é até interessante você pensar que esse aqui é um aço austenítico, tá? Esse aqui já é um aço ferrítico, inoxidável também. Ele já tem uma tensão limite de escoamento mais alta, mas ele tem uma tensão limite de resistência mais baixa do que o austenítico. É interessante dizer agora, né, porque isso daqui a pouco a gente vai ver num caso, que a dureza do material, ela não tem relação com a tensão limite de escoamento. A dureza do material, ela tem relação com a tensão limite de resistência. Então, eu posso te dizer que esse austenítico aqui, ele tem uma dureza maior do que esse ferrítico aqui, muito embora o escoamento dele seja muito inferior. Essa é uma característica importante porque muitas vezes as pessoas avaliam a resistência do material pela dureza. E tudo bem, dá para avaliar pela dureza, mas não dá para você estimar se o material vai escoar ou não pela dureza. Dá para você avaliar a tensão limite de resistência e não a tensão limite de escoamento. E aí a gente vê que esse aqui já seria um material 1 duplex, você vê que ele já tem uma tensão limite de escoamento bem mais alta do que um austenítico. Ele está escoando a 60% da tensão limite de resistência, então a razão LLR dele já vai aumentando um pouquinho. Esses materiais aqui que são martensíticos, aí você vê que a razão entre a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência vai cada vez aumentando mais. Até um ponto que você tem quase que o material escoa e chega na tensão máxima, que seria a tensão aonde a gente pensa que o material romperia. Então aqui é a tensão aonde o material ele começa a escoar e aqui é a tensão onde o material teria a máxima tensão, onde ele teria, por exemplo, formado uma trinca, por exemplo, no material. E aí a gente pensa o seguinte, que, obviamente, eu vou utilizar, esse aqui é aço inox, o aço inox também tem a seleção dele vai muito também pela resistência à corrosão. Mas se a gente pensar nas escolhas dos materiais pela resistência, a gente tem que pensar que, quando a gente escolhe um material que tem uma resistência mais alta, esse material também pode ter essa relação LLR mais alta, tá? Então, é importante entender que quando você aumenta a resistência mecânica do material, você vai deixando de ter um escoamento nítido e a relação entre LLR vai aumentando. Aonde você usa materiais de alta resistência? Bom, você pode, por exemplo, querer um alto limite elástico. Aonde? Se eu tenho uma mola, a mola ela tem que ter um alto limite elástico, ela não pode deformar plasticamente, senão ela perde a função dela. Uma haste de um acionamento, ela precisa ter uma resistência mecânica, porque as hastes não podem curvar, não pode deformar, então você precisa ter realmente uma resistência mecânica mais alta em hastes, alguns fixadores, a gente vê que o fixador tem qualquer tipo de resistência. Aonde você precisa, por exemplo, trabalhar com tensões mais altas, mas você quer pesos mais baixos, por exemplo. E aí você quer menores espessuras, e aí um tubo de alta pressão, por exemplo, você vai usar um material de mais alta resistência para você não ter que botar uma espessura muito grande. Aonde você vai usar materiais de mais alta resistência? Internos de válvulas que sofrem desgaste, em sedes, por exemplo, e o contrário. Bom, eu também tenho uma linha, eu tenho uma tubulação, uma linha pigável, que eu não quero que o pig fique preso, né? Então eu também não posso ter um amassamento do tubo, então as linhas pigáveis, elas também utilizam materiais que têm uma resistênciazinha um pouquinho mais alta, justamente para você não ter esse amassamento. Então você usa materiais de mais alta resistência porque você já está querendo que ele cumpra uma função
onde ele vai ser mais exigido na resistência mecânica. Mas esses materiais também são aqueles que vão ter uma tendência maior de não movimentar as discordâncias, porque esse é o princípio dele, é a natureza dele, e que podem ter rupturas mais frágeis. Então, você vai ter que cuidar que tudo que você vai fazer para um material de mais alta resistência, você vai ter que prestar atenção naqueles outros itens, as taxas de carregamento, as geometrias e os defeitos, tá? Então, a gente vai ver que materiais de mais alta resistência, em geral, você já tem que fazer um não destrutivo mais apurado, justamente para ele não pode ter um defeito. Então, a gente vai ver isso mais na frente, tá? Onde você usa materiais de baixa resistência, também tem, às vezes você precisa ter baixa resistência. Por exemplo, onde você tem um anel que você quer que amasse, aí o material precisa deformar, precisa ter baixa resistência. Então, você já usa a função dele, já vai envolver a deformação plástica, por exemplo. Então, é importante entender que a natureza do material, que é tanto dada no ensaio de tração aqui, como no ensaio Charpy, o que é o ensaio Charpy? A gente viu que no ensaio de tração, a gente não consegue ter a ideia dessa coisa total da movimentação das discordâncias, porque tudo, no fundo, se baseia nisso do ponto de vista do material. O material vai movimentar as discordâncias e vai se permitir ter um comportamento dútil, ou o material não vai movimentar as discordâncias por algum motivo, e aí o comportamento dele vai ser naturalmente mais frágil. Então, tudo vem disso. Você vê uma boa parte da natureza no ensaio de tração, que aí a gente vê essas características, mas no ensaio de tração, justamente por ele ser um ensaio uniaxial, feito numa temperatura amena e com uma taxa de aplicação de carga lenta, estático, você não vê algumas outras características que inibem a deformação plástica, ou seja, que dificultam a movimentação das discordâncias, que são justamente o impacto, justamente a presença de um concentrador de tensão, que é o entalhe, que a gente bota no Charpy, né? E as temperaturas, né, que você pode fazer, o Charpy você faz muito mais facilmente em temperaturas mais baixas, justamente para você ver os comportamentos em absorver a energia. Então, vocês vão ver o seguinte, que a tendência de, numa falha puramente mecânica, um aço austenítico, ele ter uma fratura frágil, é praticamente zero. Então, se por acaso você está vendo uma fratura frágil num aço austenítico, você já pode pensar assim, poxa, não foi um efeito só mecânico, né? E aí você começa a pensar nos efeitos de ambientes, né? Porque os ambientes, né, corrosivos e tal, eles podem dar fratura frágil em materiais austeníticos. Então, você tem que começar a pensar em termos da natureza do material. A estrutura austenítica nunca fragiliza, a estrutura martensítica, ela nunca é muito dútil. Os materiais martensíticos, você até pode conseguir que o material tenha uma tenacidade um pouquinho maior quando você, por exemplo, reduz os teores de carbono na martensita, quando você joga uma pitadinha de níquel, ou a temperatura de revenimento, que a temperatura de revenimento também, o material, quanto mais alta a temperatura de revenimento, mais tenacidade, mas mais baixa a resistência mecânica também, tá? E você tem, então, os ferríticos. Os ferríticos, eles têm essa característica de sofrer uma transição. A estrutura CCC, ela sofre essa transição de comportamento. Então, quando você diminui a temperatura, inibe a deformação plástica. E aí você tem o quê? Nos materiais de estrutura ferrítica, o que você pode fazer para o material ter uma tenacidade um pouco maior, ou seja, para essa curva de transição caminhar para cá, a curva de transição caminhar para cá significa que em temperaturas mais baixas você ainda vai ter um comportamento mais dútil. Isso aí você faz como? Diminuindo a granulometria do material, trabalhando com materiais mais limpos, reduzindo o teor de carbono e também dando aquela sua pitadinha de níquel. Então, a natureza do material aqui, tanto no ensaio de tração como no ensaio de Charpy, ela já vai te dizer um pouquinho sobre a tendência do material de ter um comportamento mais dútil ou um comportamento mais frágil. É importante dizer também o seguinte, que existem algumas fragilizações que o material pode sofrer.
Então, por exemplo, e a gente vai ver uma aí na frente, por exemplo, quando você forma fase sigma em ligas inoxidáveis de alto cromo, o material fica totalmente frágil, tá? Então, apesar dele ter uma estrutura, a estrutura dele é uma mistura, né, da austenita aqui com a ferrita, então ele tem transição, né? Mas, além disso, a presença da fase sigma inibe totalmente a movimentação das discordâncias e aí o material acaba tendo um comportamento frágil, tá? Assim como você tem alguns materiais martensíticos, você tem fragilizações ao revenido, por exemplo. Determinadas faixas de temperatura onde o material fragiliza. Por exemplo, martensíticos inoxidáveis tipo 1410, eles têm, para teores de fósforo um pouquinho mais alto, eles formam aquela nuvem ao redor do contorno de grão e o material tem uma energia Sharp muito baixa. Então, é muito importante entender que se o material ele tem uma natureza mais frágil, a natureza dele mais frágil, você consegue detectar tanto no ensaio de tração como no ensaio de Sharp. A geometria é o terceiro fator aqui. Então, o que acontece? No ensaio de tração, o material ele muda a dimensão, aumenta de tamanho aqui e diminui aqui. Você tem um estado uniaxial. Quando você começa a aumentar de tamanho ou de espessura, você vai mudando os estados. Aqui, quando o material sai do regime elástico para o regime plástico, essa deformação vai se tornando permanente, porque a movimentação das discordâncias está acontecendo. Quando você vai para um material de muito alta espessura, o que acontece? Você vai criando tensões, essas tensões não vão deixando existir tensões cisalhantes, o material fica no regime elástico. O material não consegue movimentar as discordâncias. Isso significa que, quando você vai tensionando o material de mais alta espessura, que você não deixa que as dimensões se modifiquem, se a dimensão não consegue se modificar, você está criando uma restrição. E se você está criando uma restrição, a tensão ali vai ficar sempre elástica. A tensão não entra no campo plástico. Então, a gente tem o seguinte, que existem restrições causadas por grandes espessuras que impedem a movimentação da discordância e, ao impedir a movimentação da discordância, você impede o material de entrar no regime plástico. Mas isso não quer dizer que a sua tensão para. A sua tensão pode ser aumentada cada vez mais e você continua no regime elástico. Dependendo do tipo de carregamento que você tem, então você tem um carregamento axial, ou você tem um carregamento em torção, ou você tem um carregamento em cisalhamento, ou você tem dobramentos no material, assim como as pressões que você impõe, as torções que você impõe, e os carregamentos pontuais que você tem, na verdade, todos esses diferentes tipos de carregamento, eles podem ser decompostos e você vai sempre ter tensões normais ou ele vai ter tensões cisalhantes. Quando eu tenho uma carga, e essa carga ela vai ser traduzida numa tensão no material, se eu tenho um material que tem um determinado tamanho, uma área, e essa área ela é uma área constante, uniforme, aquela carga dividida pela área vai me dar a tensão. Então, eu tenho um carregamento imposto, esse carregamento vai gerar uma tensão no material. Essa tensão é de uma determinada magnitude. O que vai acontecer? Quando eu agora não tenho geometrias tão uniformes, eu tenho geometrias mais complexas, o que acontece? As distribuições de tensões, elas vão começar a variar, dependendo da minha geometria. E aí a gente tem lá, por exemplo, lá nos elementos finitos, eles mostram para a gente diferentes níveis de tensão na hora que você aplica diferentes carregamentos. E a gente pode ver que os níveis de tensão variam.
Assim como se você tem uma carga aplicada num determinado ponto, você vai ver que você pode ter uma tensão que vai ser amplificada aqui por conta de quê? Por conta da própria geometria do material. Então, você vê, por exemplo, aqui, o material teria um limite de resistência, e aqui você vê várias intensidades de tensões causadas pela aplicação de uma carga. Então, existe uma distribuição de tensões. E dependendo de geometrias, as geometrias as mais variadas possíveis, o que acontece? Eu vou ter níveis de carregamento totalmente diferentes. E como o material enxerga isso? Então, se eu tenho um material onde eu não tenho uma variação geométrica, aquele carregamento ali pode me gerar uma tensão. Na hora que eu tenho variações geométricas, aquele carregamento me mostra variações do nível de tensão. E essas variações têm muito a ver com essas geometrias e tem a ver com os concentradores de tensão. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um furo aqui no material, o que vai acontecer? Essa carga que está sendo uniformemente aplicada aqui fora, ela vai estar gerando nessa seção resistente, gera uma tensão variada. Então, eu tenho um nível de tensão aqui afastado do meu concentrador, mas, por exemplo, eu tenho um nível de tensão associado ao concentrador, que pode ser, por exemplo, nesse caso aqui, que é até um concentrador, nem tão concentrador assim, eu tenho que a minha tensão, ela vai ser aumentada 3 vezes pela presença do concentrador. Então, a tensão aqui, então, ó, um carregamento uniforme gera no material uma tensão não uniforme por conta de um concentrador. E essa tensão que ela é variada, a gente vê que essa tensão que ela é longe, uma tensão média na ordem de S aqui, ao lado do concentrador, ela chega a ser 3S. Então, eu tenho que, ao redor do concentrador, eu tenho uma tensão 3 vezes maior do que aquela minha tensão lá afastada. Ali era um furo no material. Aqui é uma variação geométrica. Então, vê que quando você tem um material que ele tem uma variação geométrica, você está aplicando uma carga, aqui, por exemplo, eu tenho um diâmetro e aqui eu tenho outro diâmetro. Essa relação de diâmetros aqui e esse raio aqui vai me dar uma concentração de tensões aqui que vai fazer com que a distribuição das tensões ao longo desse material aqui, ela seja variável. E eu vejo que próximo desse raio aqui, eu tenho uma tensão máxima que ela é K vezes a minha tensão média. Ou seja, esse kappa aqui é o fator concentrador de tensões. Quando o meu raio é muito pequenininho, o que acontece? O meu concentrador vai vindo para valores muito elevados. Quanto mais eu adoçar um raio, mais eu vou caminhando para fatores de concentração de tensão menores. Mas mesmo assim, você vê, a tensão é aumentada 2 vezes, 1,8. Se o raio for bem pequenininho, ela pode ser aumentada aqui 3 vezes, 3,4. Se eu tivesse, por exemplo, agora um raio pequeniníssimo ou ausência de um raio, 0, ele tende ao infinito. Por que as tensões podem aumentar? As tensões podem aumentar porque eu estou associando aquele concentrador de tensão à minha tensão aplicada. A minha tensão ela vai ser muito mais alta. Quando eu tenho, por exemplo, um material que tem um LLR muito baixo, ele é muito menos sensível a um concentrador de tensões do que um material que tem um LLR muito alto. Por quê? Porque para esse material aqui, um concentrador de tensões pode fazer rapidamente a tensão chegar a valores muito altos e se o material ele não conseguir deformar, ele vai trincar. Então, é exatamente isso. Se o material conseguir plastificar no concentrador, movimentando as discordâncias e relaxando a tensão, eu não tenho aquela tensão aumentada. Agora, se
o material ele não conseguir plastificar próximo do concentrador, aí ele vai facilmente atingir a tensão limite de resistência e romper sem escoar. Então, é isso que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, um fator concentrador de tensões. Aqui está o nível de tensão contra a distância. Eu tenho uma tensão aplicada aqui afastada de um determinado nível. Quando eu vou aproximando para o meu concentrador, a minha tensão vai ser multiplicada e eu vou chegar aqui a uma tensão altíssima. Principalmente se esse concentrador for muito agudo, como uma trinca, por exemplo. E aí o problema dos defeitos. Os defeitos, as trincas, defeitos assim, planares e com pontas muito agudas, eles criam fortes concentradores, né? É como se fosse aquele raio tendendo a zero. O raio tendendo a zero, eu tenho a minha tensão tendendo a infinito, ali na ponta de uma trinca. Então, o que acontece? A minha tensão elástica seria essa aqui, se o material não deforma, né? Agora, se eu consigo ter um material que tem essa capacidade de deformar e movimentar as discordâncias, o que vai acontecer? Eu vou plastificar e a plastificação vai acontecer na hora que o material escoar, e aí a minha tensão, essa tensão, ela é relaxada, e eu passo a ter essa tensão que vai estar sempre assim, é uma tensão alta, mais alta do que a tensão afastado do concentrador, mas ela é uma tensão onde eu deformei o material e ele mantém uma tensão mais baixa. O comportamento dútil numa falha só acontece com uma sobrecarga muito grande. Por quê? Porque para você ter uma plastificação que vai dando, vai causando a falha, você teria que ter tensões muito altas, mas não tensões locais muito altas. Você teria que ter tensões gerais muito altas para essa trinca dútil ir propagando mais rapidamente. Enquanto que no material frágil, como o material frágil ele não tem uma plastificação grande, ou seja, a plastificação é bem pequena ou praticamente nula, as tensões aumentam e aí eu vou tendo o quê? Eu vou tendo trinca. A trinca, pum, anda aqui. E como a trinca frágil, ela anda sem precisar de muita energia, na hora que o material começa a trincar, pum, dá as fraturas catastróficas, que são aquelas que acontecem naquela hora e muito rapidamente e sem nenhum tipo de deformação. Quando eu tenho tensões distribuídas, próximo de um defeito ou de um concentrador, a minha tensão contra a distância, a minha tensão local é muito alta, né? Enquanto que a minha tensão média ao longo lá do material é bem mais baixa. Se a minha tensão local, ela, com certeza, ela vai ultrapassar a tensão limite de escoamento. Se o material for um material tenaz, ou seja, um material que tem tenacidade, a tendência é ter uma trinca que arredonda e abre somente se eu tiver uma carga muito alta. Agora, se o material tiver uma natureza frágil, ou se eu tiver numa condição geométrica muito grandes espessuras, altas taxas de carregamento também, que são aquelas condições que dificultam a movimentação das discordâncias, ele pode ser um material que ele vai atuar, ter um comportamento frágil. E o que significa o comportamento frágil? Eu tenho praticamente nada de tensão para abrir e a trinca propaga rapidamente com baixa carga. Tá? Então, a tensão elevada associada a um concentrador, ela tanto pode relaxar quando ela ultrapassar a tensão limite de escoamento do material, se as condições locais permitirem, e a tenacidade do material permite também, com isso ela reduz o efeito do concentrador de tensões, ou a tensão elevada pode propagar o defeito de forma frágil, se não for possível deformar, aumentando o efeito dos concentradores de tensão. É muito comum o pessoal dizer que os materiais frágeis, eles são muito sensíveis aos entalhes. São sensíveis aos entalhes, são sensíveis aos concentradores. Justamente por quê?
porque no material que não consegue deformar plasticamente, a tensão altíssima associada ao concentrador, ela pode levar a uma ruptura frágil, justamente porque a propagação é muito rápida e o material não consegue, de alguma forma, parar aquela trinca, tá? Reduzir concentradores de tensão faz parte do projeto, principalmente se os materiais já são materiais que naturalmente já têm dificuldade de movimentar as discordâncias, tá? Então, mais alta resistência, menor tenacidade, é bom você tomar cuidado com roscas, né, no caso aqui, né, você vê aonde você coloca uma rosca, onde você aumenta a espessura, né, você não coloca aonde você já tem uma espessura mais reduzida. Aonde você coloca um material que ele pode sofrer um danozinho superficial de desgaste, você aumenta a seção para você reduzir a tensão que teria ali, e aí você pode, o defeitinho que você vai criar ali, ele não vai ser, não vai ter essa mesma influência, porque a sua tensão ali já vai ser mais baixa. Então, justamente, quando você quer evitar a falha frágil, o que você vai fazer? Eu não vou fazer um comissionamento e levar o material direto para a potência máxima, para a pressão máxima. Eu vou fazendo steps. Eu vou fazendo steps por quê? Porque eu vou aplicando a carga de uma forma estática. Por quê? Porque eu vou permitir que o material tenha um comportamento mais dútil se eu aplicar a carga de uma forma mais lenta. A natureza do material, se eu já tenho material que naturalmente, até por conta da função dele, ele é um material que tem dificuldade de movimentar discordâncias, porque ele já é um material de mais alta resistência, cuidado com os concentradores de tensão. Então, se você tem uma mola, e a mola já é um material de mais alta resistência, você não pode colocar essa mola no meio corrosivo e dar um pitch na mola, porque o pitch pode levar o material a ter uma fratura frágil. Então, a natureza do material vai te dizer, cuidado com os concentradores, se for um material frágil. A geometria, então, quando você vai para geometrias de grandes dimensões, espessuras grandes e tal, às vezes a gente pensa que quando você aumenta as espessuras, você está indo para tensões menores e aí, com isso, você está indo para a segurança. Errado. Se o material for um material que tem um comportamento mais frágil, se você aumenta a espessura, ele é um material muito sensível a um concentrador, é quase impossível você ter um projeto que não tenha nenhum concentrador de tensões. Então, se você aumenta a espessura, você está dificultando o seu material a ter um comportamento mais dútil, tá? E a presença dos defeitos? A geometria no projeto e os concentradores de tensão, você pode pensar bem, né? Mas os defeitos que podem surgir porque você está fabricando ou porque o seu material ele tem algum processo de fabricação que introduziu uma falta de fusão, uma trinquinha, um vazio de fundição. Esses defeitos, eles não estão dentro do que um projetista pensa. E se eles existirem no seu material, eles atuam como concentradores de tensão. Então, o que você tem que fazer? Quando você tem um bom projeto, se você já está numa condição que você percebe que o seu material ele tem um risco de ter uma fratura frágil, você tem que ter uma inspeção não destrutiva assegurada. Por isso é que tem aqui os requisitos de inspeção. Justamente porque aquele seu requisito de ter um defeito máximo aceitável. Então, assim, olha, eu vou usar um ultrassom aqui e tudo que ultrapassar do tamanho tal tem que ser rejeitado. Então, é justamente isso. Agora, se você disser assim, não, eu não vou nem olhar porque não pode ter defeito, mas e aí, você não vai saber se teve defeito ou não? Então, esse é um grande problema dos materiais que têm um comportamento mais frágil. Se eles tiverem defeitos, eles vão propagar aqueles defeitos porque os defeitos são concentradores, né? Então, é exatamente esse, né? Você tem uma trinca interna no material, a trinca é um concentrador de tensões. E esse concentrador, ele pode ser relaxado
se o material tiver um comportamento dútil. Por isso é que se você tem materiais que têm características mais dúteis, você pode relaxar um pouquinho mais nos seus critérios de aceitação de defeitos. Mas se o seu material é um material de alta resistência, você não pode relaxar nada, porque qualquer defeito ele pode se tornar uma falha frágil, como é, por exemplo, esse risco no API 571. Esses riscos que foram causados provavelmente por algum arrastamento de alguma coisa em cima da tubulação, geraram um concentrador de tensão no material e um concentrador, talvez até o próprio risco já tivesse causado umas trinquinhas, e as trinquinhas, sendo fortes concentradores de tensão, inibiram a capacidade do tubo de, no teste hidrostático, ele relaxar. Então, se o defeito ele tiver um concentrador de tensões elevado e você dificultar a movimentação das discordâncias, a propagação ocorre rapidamente de forma frágil. Isso aí, só a presença das trinquinhas já mostra que o concentrador era bem alto. Quais são as coisas que tendem a dar uma fratura frágil no material? Óbvio que o que está mais branquinho é o que não tende, né? Tende a dar um comportamento dútil no material. Então, o carregamento imposto. Quando eu tenho um carregamento dinâmico, eu tenho maior tendência de dar uma fratura frágil. A configuração geométrica, espessuras grandes, variações de dimensões concentradores de tensão. Quanto mais alto é a amplificação da tensão pelo concentrador, mais fácil eu ter uma fratura frágil, tá? Falhas de natureza mecânica acontecem quando você tem uma tensão imposta. Então, se a sua tensão é baixa, é menos provável que você tenha uma falha. Quanto menor for o fator de segurança, mais facilmente você vai ter uma fratura frágil. A resistência do material. Materiais que têm, austeníticos aqui, que têm uma razão LLR muito baixa, eles acomodam muito melhor os concentradores. Quando eu vou para materiais onde o LLR vai próximo de 1, aí eu tenho que tomar bastante cuidado, porque esse é aquele material que não acomoda concentradores de tensão. A tenacidade do material, lá, diretamente, material com baixa tenacidade, a tendência de ter fratura frágil é maior, As tensões internas, então lá, processos fabris relaxados, tem muito menos probabilidade de dar falha frágil, por exemplo, no teste. E aí eu tenho também a presença dos defeitos, quer dizer, se eu tenho possibilidade de ter defeitos maiores, porque, por exemplo, ou eu não inspecionei, ou a minha inspeção não foi adequada porque não pegaria o defeito, e existia a possibilidade de ter defeitos no material e esses defeitos tiverem uma determinada dimensão, eu também tenho maior tendência de fratura frágil. Fratura dútil são basicamente micromecanismos do tipo nucleação e coalescência de microcavidades, que seriam os dimples. E as fraturas frágeis tendem a acontecer por uma separação de planos, que é a clivagem, ou pode ser intergranular também. Tá? Agora, uma coisa é o micromecanismo de fratura do material e a outra coisa é o comportamento macroscópico do material. Então, a gente pode dizer que uma fratura que acontece muito rapidamente, ela é uma fratura onde o material teve um comportamento instável. Uma falha instável, com certeza, daria no momento que você chegasse a uma tensão crítica, mas por mecanismos que podem ser microscopicamente dúteis. As falhas de natureza mecânica somente ocorrem no momento em que está acontecendo o esforço. São falhas que acontecem por uma sobrecarga no material. A falha dútil, a sobrecarga, ela tem de ser uma sobrecarga generalizada. Por quê? Porque se eu tiver um concentrador de tensão no material dútil,
ele acomoda o concentrador, porque ele plastifica. E a gente não vê a plastificação, porque a plastificação é muito localizada ali. Então, o material nem muda grandes dimensões, ele acomoda porque plastifica e nada acontece. Ele reduz a tensão local associada ao concentrador, porque plastificou, e aí você acaba tendo um comportamento dútil no material, e a falha dútil só vai acontecer quando realmente aquela for uma sobrecarga generalizada. Aí a plastificação vai continuando até o material vir a romper. Agora, já na falha frágil, essa sobrecarga, ela é uma sobrecarga localizada e ela acontece por conta dos concentradores de tensão. E porque o material não conseguiu, de alguma forma, plastificar localizadamente, propagando rapidamente a trinca. As questões que levam o material não conseguir plastificar estão ligadas com o tipo de carregamento, carregamentos com alta taxa, carregamentos dinâmicos, impactos, estão ligadas com materiais de natureza mais frágil, estão ligadas com espessuras muito grandes e geometrias muito complexas, estão ligadas com concentradores de tensão e com tensões internas geradas durante a própria fabricação com processos não relaxados, e ainda estão ligadas com a presença do defeito.